De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta importantíssima, um assunto que é alerta e eu tenho certeza que vão chegar várias dúvidas do público, então já manda pra gente perguntinha no @VocêBonitaTV. Convidamos mais uma vez ele que é cirurgião do aparelho digestivo, doutor Rodrigo Barbosa, bem-vindo. Muito obrigado, Tudo Carol. bem, doutor? Tudo bem. Pezinho tá tudo certo, tá com o pezinho imobilizado, mas tá tudo bem. Tudo bem, combinando com o terno, né? É isso mesmo, gostei do estilo. Agora, hoje o nosso assunto é importantíssimo. A gente vai falar da colonoscopia, que pode salvar vidas e o quanto a gente fala pouco e tira dúvidas, muitas vezes, de exames que na nossa cabeça não são simples, mas que sim são simples, não é isso? E hoje você vai explicar tudinho a respeito do assunto. Antes, as meninas prepararam um VT de abertura super interessante para a gente ter noção aí dos dados. Olha lá. O Instituto Nacional de Câncer estima que para cada ano sejam diagnosticados no Brasil 41.010 novos casos de câncer coloretal. De um modo geral, o risco de desenvolver esse tipo de câncer ao longo da vida é um pouco menor nas mulheres do que nos homens, cerca de 4,4% para homens e 4,1% para mulheres. O diagnóstico em adultos de 20 a 39 anos cresce entre 1% e 2,4% por ano desde a década de 1980. A principal causa deste aumento é a falta de exame preventivo. A boa notícia é que a maioria das formas de câncer coloretal é de crescimento lento e até 95% dos casos são curáveis se detectados precocemente pela colonoscopia. Apesar da fama de ser incômodo, o exame é a maneira mais eficaz de prevenir e eliminar alterações no intestino, que podem colocar sua saúde em risco. Tá aí. Então, pelos dados a gente já consegue ter ideia do quanto é realmente importante. Doutor, vamos lá. O que é, então, colonoscopia? E aí a gente vai entendendo em que momento da vida é necessário, quais são, né, as indicações para que a gente tenha que recorrer aí ao exame. Isso aí, Carol. A colonoscopia é um exame de imagem no qual a gente vai avaliar o intestino grosso e o finalzinho do intestino delgado através de uma câmera. Já vou te dar aqui, ó. Obrigado, porque meu pé está diminuindo minha mobilidade, né? Não, fica tranquilo que eu te ajudo. Então, o que é uma colonoscopia? Colonoscopia nada mais é do que colocar uma câmerazinha dentro do intestino para detectar lesões precocemente, com esperança, ou identificar lesões que possam vir a ser malignas, mas que têm um tratamento também. E é super importante que as pessoas realizem esse exame da maneira correta, na idade certa. Para quê? Para que a gente não venha aqui e encontre, como nesse desenho aqui, já uma lesão grande, maligna. Então, a colonoscopia tem essa visão, prevenir lesões antes que virem câncer, então, que é o mais importante. Os pólipos. Os pólipos, exatamente. E, mas não menos importante, diagnosticar as lesões que já são malignas, porém, mais precocemente, a fim de que elas sejam cirúrgicas e curáveis. Perfeito. Porque, afinal de contas, o câncer de intestino hoje tem um bom prognóstico. E até pelas imagens você demonstrou aqui ao vivo, mas aí dá para ter uma ideia. Além dessa questão dos pólipos, doutor, a gente consegue ver outras coisas também? Sim, muitas outras coisas. Através da colonoscopia nós podemos ver, além dos pólipos, lesões malignas, divertículo, que é uma coisa que aflige muitas pessoas, e algumas outras doenças, como doenças inflamatórias intestinais, tal qual a retocolite e a doença de Crohn. Ah, e também. Também. Aí a gente consegue, o vídeo está bem completo, porque eu acredito que já seja para retirada desses pólipos, né? Exato. Então, uma parte cirúrgica. E isso é a parte mais legal da colonoscopia, né? Porque essas lesões, elas são lesões benignas, mas que podem se tornar malignas. Tá. E quando a gente faz a colonoscopia, o que acontece? As pessoas previnem que essas lesões virem câncer. Por quê? Porque assim como nós vimos no vídeo, essas lesões são retiradas. No exame. No então, exame, no encontrou a lesão, encontrou pólipo, Retira. já é retirado. Exatamente. E tem que ser feita uma análise
para sempre, né? Vai para biópsia, até porque nem todos os pólipos são pólipos que viram câncer e nem todos os pólipos têm a mesma probabilidade de virar câncer. Então, cada análise que a gente faz, a gente separa o tipo do pólipo e diz assim, ó, você tem que repetir a coluna daqui a 6 meses, ó, você tem que repetir a coluna daqui a 3 anos, ou não, fica 10 anos sem fazer coluna. Então, vai variar caso a caso e o tratamento tem que ser individualizado. Doutor, qual a idade recomendada, então, né? Qual a indicação para que a gente inicie num check-up fazendo a colonoscopia? As coisas estão mudando, as idades estão mudando, como você mesmo viu no início do vídeo, o câncer coloretal vem se apresentando cada vez mais nos jovens, ele tem a incidência crescendo. Por quê? Pelos fatores de risco que nós vamos falar mais à frente. Mas hoje a sociedade brasileira indica que as pessoas que têm mais do que 45 anos façam a colonoscopia, ou que tenham história familiar de câncer coloretal 10 anos antes. Ou seja, se teu pai teve um câncer com 40 anos, você vai fazer uma colonoscopia com 30 anos, exatamente. Então, é uma fórmula bem simples. Essa é a recomendação. Exatamente, acima de 45 ou 10 anos abaixo do primeiro familiar que teve a história de câncer coloretal. Vamos colocar, então, como você... Sendo bem básico. Diz fatores de risco. Então, a gente, enfim, é uma questão até, como você disse, individual, mas hábitos de vida também podem contribuir para o aumento, então, até do surgimento dos pólipos e que esse pólipo aí acabe virando algo maligno? Com certeza. Existem diversos fatores, como a gente vai ver agora na imagem, como a obesidade, que é um dos mais importantes. Sedentarismo, uma falta de exercícios físicos, né? Porque isso atrapalha o bom funcionamento do intestino, a gente já falou sobre isso aqui em outra oportunidade. Dieta rica, muito excesso de carne vermelha, excesso de embutido, processado, enlatado. Hoje a gente tem que buscar uma alimentação mais saudável com coisas mais orgânicas, né? Baixos níveis de vitamina D, isso é uma coisa que hoje a gente está estudando cada vez mais, como os baixos níveis de vitamina D atrapalham a nossa saúde. O tabagismo é um fator de risco importantíssimo, bem como o etilismo, né, ingesta excessiva de álcool. E uma coisa que não está falada no slide aí, mas que é super, mega, ultra, hiper, super importante, que é a história familiar, a genética. A genética é super importante na hora de falar em câncer coloretal. Está diretamente ligado? Sim, em muitos casos. Em muitos casos. Agora, pensando aqui nos fatores de risco, a gente tem acompanhado ao longo aí das nossas pautas, tem o tabagismo, ele apareceu nos últimos dias em praticamente todas as doenças que a gente vem comentando, assim. Então, é gritante o quanto realmente o cigarro está ali para destruir realmente o organismo, né, do indivíduo. E é curioso, né, porque a gente já sabe disso. E as pessoas têm essa tendência da autossabotagem, né, de escolher sempre os hábitos de vida nocivos. Gente, olha, é muito curioso isso, mas é uma coisa que nós temos que combater e é um hábito difícil de ser largado, né? Doutor, eu vou fazer o seguinte, vou lá na volta, vamos comentar como é feito o exame, porque as pessoas acabam deixando de lado ou, né, procrastinando para fazer a colonoscopia, porque ele tem aí um certo preparo, né, que pode ser um pouquinho desconfortável, mas o doutor vai contar o passo a passo. Volto já, aproveita para mandar perguntinha no @VocêBonitaTV, perguntinha do público, olha lá na tela. Obrigada, Irene, um beijo para você. Uma pessoa que fez a bypass tem perigo de fazer esse exame? Não. Os riscos da colonoscopia são muito baixos, tá? Mas acho que a pergunta dela específica, que fez uma bariátrica do tipo bypass, é se tem algum prejuízo a mais por ela fazer a cirurgia ou não. Não, pode fazer tranquilo a sua colonoscopia. Não tem problema. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Adriana, um beijo pra você. Quem teve câncer de próstata, tem chance de ter câncer de intestino? Uma pergunta que a resposta é sim, mas não por um ter a ver com o outro. Todo mundo tem chance de ter câncer de intestino, os homens têm chance de ter câncer de próstata, certo? Mas um não tem correlação com o outro. Mas sim, quem teve câncer de próstata pode ter câncer de intestino. Porque alguns, até pegando o gancho então da pergunta, algumas dessas células, enfim, quando a gente está falando do câncer, eles podem ter cânceres que vocês já sabem que eles podem se associar. Se uma pessoa que teve tal, a chance dela ter num futuro em outro lugar, enfim, que eles se correlacionam.
Não vou saber dizer isso, mas acho que o doutor entende minha pergunta. Não é o caso do que a gente está falando quando a gente fala de intestino. Isso, próstata e intestino não se correlacionam os dois tipos de câncer. Mas pensando no intestino, teria algum outro? Existem, mas em síndromes específicas. Tá, então, nada que não vale a pena ser Perfeito, citado. doutor, perfeito. Tá, então, separando as coisas. Tem mais perguntinha, olha lá. Sônia, obrigada, um beijo pra você. Qual a média de tempo que dura o exame de colonoscopia? Aproveita e nos conta, então, tudo sobre ele. Não, é uma pergunta super importante essa. O tempo de colonoscopia deve ser médio de 20 minutos. O mínimo, na verdade, tem que ser de 20 minutos para que o exame tenha qualidade e o colonoscopista avalie precisamente se tem ou não tem pólipos. Então, a sociedade recomenda que o mínimo seja de 20 minutos. Então, explica pra gente, doutor, qual é o preparo, como é que isso vai acontecer, enfim, para que as pessoas também se programem. Uma das coisas que eu gosto de falar, eu não gosto de usar a palavra preparo, porque dá uma estigmatizada no exame. Tira o preparo, gente. Eu gosto de falar na palavra limpeza intestinal. Eu falo, olha, você vai fazer uma colonoscopia, você vai lá e vai fazer uma limpeza intestinal. Encara dessa forma. É verdade. Você vai dar uma limpada geral lá, vai dar um reset. Tem muitas mulheres até que são constipadas, às vezes fazem uma limpeza, às vezes até melhora o ritmo intestinal. Então, assim, essa coisa do, eu tenho medo do preparo, porque fica fazendo muito cocô várias vezes. Não se preocupa. É uma limpeza intestinal. Todo mundo tem que fazer essa limpeza, por quê? Porque senão você não consegue ver os pólipos da maneira adequada e aí pode passar uma lesão desapercebida. Eu gosto da palavra limpeza, você está certíssimo. Tá vendo? Muda tudo. Falar prepare, falar limpeza. Tipo assim, sai o que é tóxico, o que não tá legal. E aí, então, isso é quanto tempo antes do exame? Um dia antes do exame? Um dia antes. Alguns casos específicos, principalmente nas pessoas mais idosas, a gente faz o preparo no mesmo dia, faz em ambiente hospitalar. Como é a anestesia, doutor? É uma sedação, uma sedação leve, você não vai ver nada. Muitos pacientes até falam que, nossa, foi a anestesia mais gostosa que eu fiz na minha vida, eu estava precisando dormir. Então você que está com problema de insônia já vai aproveitar e tirar uma boa soneca e não vai sentir nada no exame. O exame não é desconfortável. E o pós? Vida normal? Vida normal, vai acordar um pouquinho anestesiado, não dá para dirigir, por exemplo, mas vida normal, vai para casa, descansa, tira uma soneca, aproveita, porque hoje em dia nessa vida corrida, às vezes tirar esse dia para cuidar de si mesmo e às vezes se salvar de um problema no futuro é tão importante que você não percebe. Tá certo. Vamos para a perguntinha do público na tela. Obrigada, Edilene, um beijo. Minha mãe fez colonoscopia. Tiraram os pólipos. A biópsia deu 2 tumores iguais em locais diferentes. Isso é raro? Depende do tipo de tumor que está dando, se é um tumor benigno ou maligno, mas assim, é incomum existir tumores malignos em lugares diferentes, mas pode ocorrer. E isso não necessariamente muda o prognóstico do câncer da pessoa, tá? Pelo fato de ser, só vai mudar o tipo de cirurgia que vai fazer. O que muda o prognóstico é se já tem metástase, e mesmo assim o câncer coloretal hoje tem um prognóstico super favorável, ou seja, a chance de cura é muito alta. Muito bom ouvir isso, muito bom. Vamos para a próxima perguntinha. Obrigada, Célia. Um beijo. Sangue nas fezes é um dos sintomas para fazer colonoscopia? Com certeza absoluta. Na verdade, sangue nas fezes é uma indicação absoluta de fazer colonoscopia. Todo mundo que chegar no meu consultório e disser assim, doutor, eu vi sangue no meu cocô, tem que fazer a colonoscopia. Porque é nessa hora que a gente identifica e garante que isso aí não é um câncer. Doutor, agora eu tô enfim, relacionando também, eu vou lembrando às vezes de algumas questões, até como a gente está falando de um exame, né? Que recentemente eu tive apendicite, eu fiz uma tomografia com contraste. O que a tomografia não nos mostra, enfim, quando a gente precisa realmente do exame complementar, porque no meu caso, o diagnóstico do apendicite veio com uma tomografia com contraste. Né? Que mais informações, então, ela pode trazer que a gente acaba sendo diferente da colonoscopia? É porque a tomografia, ela é um exame que não vai ver a parte de dentro do intestino da maneira apropriada. Okay. Não vai detectar lesões menores, como pólipos pequenos. Tá. E mais importante do que isso, a tomografia não vai ter a possibilidade de retirar esses pólipos. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, assim, a colonoscopia tem uma vantagem muito, muito alta em relação à tomografia, além de não expor o indivíduo à radiação. Então, a colonoscopia para intestino, no caso de prevenção de câncer coloretal, mais especificamente, e diagnóstico de outras doenças, é muito mais precisa do que a tomografia. A tomografia, tá aí. Tem mais perguntinha? Dá tempo na tela. Obrigada, Karen, um beijo para você.
Ixi, pera lá, que agora eu vou ter que chegar pertinho com essa palavra aqui. Você já leu daí, doutor? Consegui, é bulboduodenite. Bulboduodenite erosiva leve. Precisa fazer colonoscopia? Não precisa, não estão correlatas as duas coisas. A bulboduodenite é inflamação do duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Mostra pra gente, doutor. Não tem aí, porque é depois do estômago. Então, assim, não estão correlatas. Aqui não é completo. Deixa eu virar aqui até pro pessoal. Ela tá assim, ó, mas eu queria virar. Ó, pra vocês terem uma ideia. Eu adorei essa o intestininho sua a gente usa para maquete. mostrar para os pacientes. Essa daqui é muito de intestino que a gente já mostrou. Eu achei essa daqui espetacular. É verdade, não tem o restante. E a gente até brincou, né, Flavinha? A gente falou, gente do céu, olha como a gente se conhece tão pouco, né? É verdade. E a gente precisa ter noção do tamanho. O intestino, o tamanho, né, doutor, é um negócio que a gente não para, né, nem para acreditar que é verdade. É verdade. Só para dar uma vírgula, ali na bulboduodenite erosiva, depende, se o teu médico pedir uma colonoscopia e disse que foi por isso, talvez seja pelo resultado da biópsia, mas não se alarme, provavelmente não são coisas correlatas. Perfeito. É que aqui a gente aproveita, né, você vê com o público do Você Bonita já. Dá tempo de mais uma, né, na tela. Vera, obrigada, um beijo. Pode ter perfuração na hora, então, do exame? Essa resposta é sim, mas é muito raro. É muito raro, normalmente em casos específicos, principalmente para pessoas que tiveram grandes cirurgias abdominais, é mais comum. Mas assim, são perfurações usualmente muito fáceis de resolver, né? Não são cirurgias grandes, dá para resolver eventualmente por uma cirurgia de videolaparoscopia, só dar um pontinho e ficar tranquilo. Então assim, não deixa de fazer colonoscopia por meio de perfuração. Verdade. Obrigada, doutor. Obrigado você. Sempre um prazer, uma aula, então a gente... É muito bom poder colocar aqui como alerta quantas pessoas aí do outro lado falam, puxa vida, vou fazer a minha limpeza, que vai dar tudo certo. Vai lá no Instagram do doutor, que é o @doutorabreviado, Rodrigo Barbosa, tudo junto. Doutor Abreviado, Rodrigo Barbosa, tudo junto. Você já encontra, pode mandar perguntinha diretamente para ele. Muito obrigada, até a próxima. Melhoras aí do pé.